Boa noite, irmãos. Graça e paz. Sérgio, você põe um pouquinho de retorno para mim, por favor? Obrigado. Qual foi a última vez que você se lembra de ter provado uma comida muito boa? De ter comido alguma coisa muito diferente? Que bateu na boca, passou pela língua e deu aquela sensação gostosa. Você falou, nossa, que comida gostosa. Que tempero bom. Você lembra? Que a última vez que você se surpreendeu com o sabor de alguma coisa? Qual foi a última vez que você teve uma boa conversa com um amigo? Sabe aquela conversa que você fala, ele fala, ou ela fala, e vocês vão ali conversando por um longo tempo, e quando vocês vêm, a noite já foi adentro, ou as horas passaram e vocês nem perceberam. Aquela conversa boa mesmo, gostosa, que você dá risada, que você se diverte, se envolve, fala da vida, ri de situações da vida, escuta uma história engraçada. Como é gostoso também, por exemplo, o que a gente viveu agora, de cantar juntos uma música e ouvir uns aos outros cantando em voz alta. E não só porque a música em si é bonita, mas porque a letra tem tanto para nos dizer, não é verdade? É gostosa essa sensação. Quantas vezes você já esteve em salas de aula, ou ouviu pregações, ou fez um curso por causa do seu trabalho, ou mesmo quando você estava na fase escolar e dia após dia levantava cedo, ia para a escola e tinha alguém ali, compartilhando conhecimento. Quantas vezes você já contou histórias, ou ouviu alguém contar histórias, ou leu para alguém uma história, ou alguém leu uma história para você, ou você até inventou uma história para divertir uma criança, ou para entreter um grupo, ou por algum outro motivo. Quantas pessoas falam discursos tocantes, usam palavras certas que podem movimentar uma nação ou definir decisões importantes mundiais, ou talvez influenciar um pequeno grupo a fazer determinada coisa, ou talvez um advogado que defendeu bem o seu cliente e encantou aqueles que estavam ao seu redor pela sua boa defesa. Ou ainda, quem já não ouviu uma declaração de amor, ou leu um recado que dizia às vezes somente, eu te amo. Tudo isso que eu falei tem uma coisa em comum. Você consegue perceber? São as palavras, o uso das palavras. E de forma mais direcionada, as palavras faladas, as palavras ditas pela nossa boca. Para a gente conseguir falar e pronunciar bem as palavras, tem um pequeno órgão dentro da nossa boca que se movimenta bastante. E ajuda com que a gente possa ser claro, com que a nossa dicção seja perfeita, com que aquilo que a gente fala seja bem entendido pelo nosso interlocutor, que é a nossa língua. E a Bíblia fala sobre a nossa língua, e eu queria falar com você nessa noite a respeito disso. A gente está acostumado com sermões, e eu mesmo estou acostumado a pregá-los assim, em vários pontos, não é verdade? Mas hoje o nosso sermão não tem muitos pontos. Ele tem apenas um único ponto, um único ensino, a partir daquilo que a gente vai ler na palavra. E esse único ensino eu já te adianto, não para você ir embora rápido, mas para que você possa prestar bastante atenção em cada uma das palavras que a gente vai ouvir nessa noite. A nossa mensagem, a nossa reflexão e o desafio de hoje para nós é o que a palavra nos ensina a respeito do domínio da nossa língua. Como nós usamos as nossas palavras. E essa é uma necessidade urgente na nossa vida, constantemente. Muitas vezes a gente sabe usar bem as nossas palavras, para se juntar como igreja e cantar ao Senhor e louvar o seu nome, e fazer uma oração de gratidão e ler um texto em voz alta, e a nossa língua se mexe para lá e para cá na nossa boca e produz sons que produzem coisas muito boas no nosso viver. Mas infelizmente, muitas vezes, a gente tropeça, a gente comete deslizes, ou às vezes faltas graves, e a gente fala mais do que devia. Ou fala o que não devia. Ou fala aonde não deveria. Usamos a nossa língua muitas vezes para ferir as pessoas. A nossa língua, que é aqui de carne,
mole, maleável, para poder fazer os formatos que são necessários para que a gente possa pronunciar cada uma das letras. Parece que de repente ela fica reta, firme, afiada e vira uma grande lança que machuca o coração das pessoas. E a palavra nos ensina a respeito do domínio da língua. E nos ensina coisas importantes. Fale aquele, por exemplo, que pensa que é capaz de dominar a sua língua sozinho. E a palavra vai dizer isso para nós nessa noite. Eu quero convidar você a abrir comigo no livro de Tiago, no capítulo 3, nos versículos 1 a 12. E eu peço que você acompanhe a leitura que eu vou fazer desse texto. Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. Não por acaso eu iniciei lembrando de muitas coisas boas que a gente pode fazer com a nossa língua. Porque a gente vai gastar um tempo importante lembrando das coisas terríveis que a gente também é capaz de fazer com ela. Mas eu não quero que você saia daqui pesaroso e simplesmente constrangido pela realidade minha e sua de que a gente tem uma língua solta demais. Mas eu quero também trazer para você esperança no Senhor de como a gente pode viver com uma língua dominada. Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12, dizem assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também o corpo inteiro. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem, igualmente, os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno, mortal. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos e ore também junto comigo. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença. Viemos aqui para te louvar, para engrandecer o teu nome, mas também para recebermos do Senhor a palavra de instrução. E queremos, ó Deus, ouvir a sua palavra atentamente. Encontre os nossos corações abertos, dispostos, prontos. E é verdade, Deus, como a tua palavra diz, que a disciplina, às vezes, em um primeiro momento, ela parece motivo de grande tristeza. Mas com o tempo ela produz frutos maravilhosos e molda o nosso coração. Por isso, ó Pai querido, nos corrige naquilo que é necessário e nos ajude a aprender a dominar a nossa língua a partir daquilo que nós vamos ouvir hoje, que a sua palavra nos conta. Para que a gente possa, então, viver uma vida cristã mais santa, mais reta, diante do Senhor. Nos ajuda, ó Deus, e me ajuda a ser um proclamador fiel da sua palavra. Encontra em mim um servo disposto e obediente. Purifica-nos, ó Deus, de todo mal. Nos ajuda, ó Pai, nos nutre com a sua poderosa palavra, e que ela não venha a ser só algo interessante, importante, intrigante que nós vamos ouvir, mas que seja algo que realmente tem efeito, surta efeito. Pai, não deixe que o esquecimento tome conta da nossa mente quando a gente sair daqui. Mas desde já, vai firmando, pregando no nosso coração cada uma dessas palavras, para que elas fiquem bem fixadas ali e nós possamos levar para a nossa vida adiante. Fique conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto de Tiago é muito, muito, muito direto a respeito de como a língua realmente pode ser perigosa. Ele vai falar a respeito do tamanho dela, do poderio dela, do impacto que ela tem. Mas ele não começa o texto falando a respeito da língua, diretamente.
Ele inicia o texto falando a respeito dos mestres, daqueles que ensinam. E ele desafia as pessoas a tomarem cuidado com o desejo, com o encanto de serem mestres, de quererem se colocar numa posição sempre de ensino e se colocarem em posições que se tornam um modelo. Porque a cobrança, a exigência para esses, ela é muito grande. Mas o que teria a ver tudo isso, os mestres, com todo esse texto que fala a respeito da língua? A verdade é que os mestres ensinam através de palavras. E aqueles que ensinam precisam ter uma língua santa, reta, uma língua coerente, que fala e pratica aquilo que proclama e ensina a vida das pessoas. Aqui ele fala especificamente daqueles que estão em posição de ensino de maneira mais formal, como líderes, professores, que realmente estão numa posição fixada de ensino. Mas eu ouso aplicar aqui para nós também, que de certa forma todos nós estamos em alguma posição de ensino, não é verdade? Os pais na posição de ensino para os seus filhos, os mais velhos na posição de ensino para os mais jovens, até mesmo as crianças mais velhas podem ensinar os seus irmãozinhos pequenos. De alguma forma a gente se torna mestre na vida de alguém, e a gente precisa tomar cuidado com essa posição. No final das contas, sempre tem alguém vigiando a gente. E não simplesmente por policiar aquilo que a gente está fazendo. Muitas vezes porque anseia imitar alguém. E olhou para nós e viu, né, em nós um exemplo para ser seguido. E a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas palavras. Quem é pai de criança pequena sabe que criança observa tudo. Absorve tudo e repete tudo. E muitas vezes os pais passam por constrangimentos por ver que os filhos acabam falando mais do que eles gostariam, não é verdade? Mas a gente também faz isso, mesmo adulto. A gente escolhe modelos, seja um pregador, seja um profissional, seja alguém da família, e a gente imita até o trejeito de falar dessa pessoa. A gente absorve dessas pessoas o vocabulário que elas têm. A gente olha para as palavras, para os ensinos, e se é alguém que a gente admira e escolhe como modelo, a gente, sem querer ou por querer, começa a imitar. A gente acaba exercendo o papel de mestre na vida de alguém. E às vezes a gente é mestre na vida de pessoas que a gente nem consegue conceber que estão observando e nos seguindo e nos imitando. E esse é um dos muitos motivos pelos quais a gente deve se atentar para as nossas palavras. Quando a gente abre a nossa boca, a gente está ensinando. A gente ensina sim em silêncio e com as nossas ações, mas com certeza as nossas palavras falam muito a respeito de nós também. E não só o que a gente fala, mas como a gente fala também faz diferença. A forma como a gente se expressa é tão importante quanto o conteúdo daquilo que a gente fala. É verdade que alguém pode falar coisas maravilhosas, mas pode falar de um jeito muito duro que machuca as pessoas. E é verdade que alguém pode falar grandes mentiras, mas de um jeito tão suave, tão agradável, que pode arrebatar multidões com essa mentira. A forma é importante para nós também. E a nossa língua é quem trabalha enquanto a gente compartilha palavras durante a nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas relações com as pessoas. E o texto então inicia falando daqueles que estão ensinando, que precisam ter cuidado com as suas palavras, porque serão julgados com mais rigor. E ele lembra que a gente tropeça em muitas coisas. Ele lembra que ele não está partindo de um pressuposto que ele está conversando com gente perfeita, impecável, que não falha em nada. Mas que é verdade, a gente falha em muitas coisas. Mas muitas dessas a gente consegue ajustar. Algumas delas a gente consegue arriscar dizer que faz muito tempo que não erra nelas. Mas ele fala que a língua é muito desafiadora de controlar. E ele fala que é tão grande esse desafio de controlar a língua, de saber a hora de falar, a hora de calar, como falar, o que não falar, que aquele que consegue dominar esse pequeno órgão do corpo, consegue dominar o seu corpo inteiro. Mais do que isso, ele diz que é alguém perfeito. Pode ficar tranquilo. Não vai errar em nada. Conseguiu dominar a língua? Domina tudo. Tudo, tudo, tudo. Não tem nada que seja desafiador demais para alguém que consegue dominar a língua. O que ele, na verdade, está querendo mostrar é que existe um grande desafio. E não é só para uns e outros. É para todos nós. Todos nós, em algum momento, deslizamos com as nossas palavras. Seja por se expressar mal, às vezes bem intencionado, ou seja pela maldade do nosso coração, falando palavras ríspidas e duras. Seja porque a gente inventou uma mentira, ou porque a gente foi sincericida com uma verdade, e a gente falou de um jeito tão nocivo, que a verdade parecia mais um ataque.
tantas formas que a gente pode errar com as palavras, e é tão difícil a gente realmente ser 100%. Mas ele não para por aí. O texto vem nos desafiando a respeito do como a gente precisa prestar atenção nesse pequeno órgão, mas que pode ser tão destrutivo se não for controlado. Ele lembra que a gente pode deslizar, tropeçar, mas que o padrão precisa ser construído em cima daquele que domina a sua própria língua e que sabe aquilo que deve falar e aquilo que não deve falar pela sabedoria do Senhor. Mais adiante, ele vai falando do tamanho desse órgão. Ele faz um comparativo aqui com os animais, com os cavalos, primeiro dizendo, né, que a gente coloca um freio na boca. E a gente não segura os pés do cavalo, a gente não anda com um pano vermelho, como faz com os touros, para poder chamar a atenção deles, mas a gente põe um freio na boca do cavalo, para controlar ele inteiro. Com aquela peça na boca, somente na boca, a gente consegue fazer ele para a direita, para a esquerda, andar e parar. E ele compara isso com a mesma forma que a gente pode e deve buscar controlar a nossa língua, que está ali dentro da nossa boca, mas que tem efeitos que passam e ultrapassam até mesmo o nosso próprio corpo. Aquilo que a gente faz e a forma como a gente move a nossa língua para proferir palavras atinge não só o nosso corpo e a nossa saúde espiritual, física e emocional, mas ela vai adiante de nós e pode atingir até mesmo as pessoas ao nosso redor, para o bem e para o mal. Ele fala também dos navios que são levados por grandes ventos, são coisas enormes, né, construções enormes, e a gente está falando aqui de um texto que foi escrito numa época onde o enorme hoje é muito pequeno perto dos navios que existem hoje. Se você compara os navios que existiam na época que Tiago escreve aqui esse texto e os navios que nós temos hoje, então, ele ia dizer, nossa, era só um barquinho que eu estava falando, né? Mas ainda assim, ainda hoje, os grandes barcos, os grandes transatlânticos, são controlados por pequenos instrumentos. Na verdade, cada vez menores. Se a gente pensar mesmo que tudo ficou muito eletrônico, ainda menor. Um chip pode controlar uma grande embarcação. Ou um pequeno sistema eletrônico pode controlar uma grande embarcação. Se a gente for trazer aí para a linguagem mais moderna. A verdade é que a língua é muito pequena, mas pode fazer um grande estrago. E eu chamo disso de pequenas línguas, grandes estragos. A gente é capaz de fazer um grande alvoroço. Ele não para por aí, ele não fala só do cavalo, do navio, mas ele fala que a língua também é fogo. E veja como uma pequena fagulha, uma bituca de cigarro jogada na estrada da janela de um carro e cai numa floresta num dia de sol como hoje, ou numa pequena porção de mato, é capaz de gerar uma grande queimada, que gera grande mobilização e muita destruição. Não precisa muito, são algumas palavras e poucos segundos, para que uma conversa calma se torne uma grande briga. Para que uma conversa comum se torne uma terrível fofoca. Para que uma história contada se torne uma grande mentira. Ela é pequena, mas é voraz. Quando Tiago compara com o fogo, eu consigo imaginar ele pensando no alcance que o fogo tem. Rápido, muito rápido, mas que queima grandes porções. Quando a gente vê as notícias de queimadas que acontecem nas florestas, como a floresta amazônica, porções de Mata Atlântica, no Brasil e fora do Brasil, num dia tem uma porção de queimada, no outro dia essa quantidade de terra queimada é muito maior. Rapidamente o fogo se alastra e consegue se espalhar e com um vasto alcance fazer uma grande destruição. Mas não só isso, é difícil dominar, é difícil parar o fogo. Mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje, ainda é muito difícil conter grandes incêndios. As autoridades mandam aviões que jogam quantidades enormes de água, mobilizam o corpo de bombeiro com seus caminhões que são cheios de tanques de água, com as mangueiras potentes que fazem jatos distantes de água, e ainda assim é muito difícil controlar uma grande queimada. O fogo é difícil de dominar, assim como a língua é difícil de dominar. E ainda consigo ver que através dessa figura do fogo, a língua também se assemelha ao fogo, porque ela queima, ela destrói.
ela acaba. E às vezes ela deixa irreconhecível aquilo que era bonito, viçoso. A língua destrói rapidamente. Carboniza a vida de muitas pessoas. Mas essa mesma língua, de vasto alcance e difícil dominar, quando dominada, o seu vasto alcance não se perde. E aquilo que ela faz de queimar e destruir pode se converter em aquecer e iluminar, assim como o fogo também faz. Quando a gente domina a língua, a gente pode fazer o bom uso do fogo que ela é e aquecer a vida das pessoas. Como é bom receber uma palavra de ânimo num dia difícil. Como é bom receber uma palavra de incentivo quando você está desanimado. Ou palavras de consolo num dia de luto, que aquecem o nosso coração e que iluminam a nossa jornada. Como é bom abrir a palavra e ouvir a voz de Deus, falando coisas maravilhosas para nós, suas poderosas promessas, e proclamando bênção sobre as nossas vidas. O Deus que tem a língua completamente dominada, usa o seu vasto alcance para aquecer e para iluminar as nossas vidas e o nosso coração. Provérbios 15:1 diz que a resposta branda desvia o furor, a ira, o nervosismo, a irritação. Mas uma palavra dura suscita essa ira, traz ela à tona. As palavras, da forma como são ditas, como eu já disse, elas podem transformar toda uma situação. Alguns versículos adiante, ainda em Provérbios 15, mas agora no versículo 4, diz que a língua serena é a árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. As nossas palavras podem ser muito pontudas, como eu falei no início dessa pregação. Mas o texto continua e diz que ela é um mundo de maldade, e mais adiante vai dizer também que a língua é um mal incontido, um veneno mortal, que ela pode realmente destruir uma alma. A gente pode com a língua compartilhar o evangelho e trazer muita vida às pessoas, mas a gente pode com algumas poucas palavras tirar a esperança de alguém, dar a ela um desejo de morte, fazer com que ela acredite que ela não tem mais esperança e que não há nada que pode ser feito pela vida dela. O texto ainda diz que ela contamina o corpo inteiro. O versículo 6 diz: a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como ela também é mesma posta em chamas pelo inferno. O que esse trecho quer dizer para nós é que aquilo que a gente fala não afeta só aquela conversa que a gente teve, só aquele momento que a gente compartilhou, mas atinge a nossa vida como um todo. Porque, na verdade, quando a gente fala sobre dominar a língua, sobre o exercício de falar bem as palavras, a gente não está só falando sobre ser bem educado, gentil, de dizer muito obrigado, como a gente diz para as crianças as palavrinhas mágicas, obrigado, de nada, por favor. Mas a gente está falando sobre a nossa vida espiritual e aquilo que está no nosso coração, que faz com que a gente expresse as coisas da forma que a gente expressa. Porque, na verdade, a boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. A nossa língua pronuncia as palavras que estão dentro do nosso coração. E quando a gente fala sobre controlar a língua, que ninguém pode controlar, como o texto diz ali para nós, todos os animais a gente consegue dominar, domar, mas a língua, ninguém consegue dominá-la. Não existe esforço humano que consiga controlar esse ímpeto da nossa boca de falar as coisas. Porque, na verdade, dominar a língua envolve mais do que simplesmente saber o que falar, mas envolve dominar a si mesmo. E isso na Bíblia tem o nome de domínio próprio. E se você olhar lá em Gálatas 5, versículo 22, está listado isso como um fruto do Espírito. Só pode dominar o seu corpo, dominar a sua língua. Está lá o texto projetado para você. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. No 23 ainda. Mansidão e domínio próprio. Dominar a si mesmo. Não só a sua língua, mas os seus desejos, os seus impulsos, as suas vontades, a sua ira. A forma como a gente usa a língua diz, na verdade, o descontrole que a gente tem de nós mesmos. E que a gente só consegue alcançar o domínio dessa língua a partir da presença do Senhor em nós. É só o Espírito Santo que tem poder para dominar esse pequeno órgão que pode ser tão destrutivo. Ninguém pode controlar. Eu não consigo controlar a minha língua. Você não consegue controlar a sua língua. Mas Deus pode controlar a sua língua. Pessoas que têm a língua solta
na verdade falam também do quanto elas estão desabastecidas da presença do Senhor. Pessoas que têm o verbo rasgado, que falam mesmo, são sinceronas, talvez sejam só pessoas com o coração endurecido e que não permitem que o Espírito Santo, ou rejeitam a ação do Espírito que quer trabalhar nos corações, para que a gente domine não só a nossa língua, mas toda a nossa vida, pela palavra do Senhor, pela sabedoria de Deus. O texto vai encerrando e ele vai dizendo para nós de uma dualidade que existe. Uma relação que parece muito confusa, não é verdade? Como é que eu consigo com a minha boca falar palavras tão abençoadoras, ajudar tantas pessoas, mas de repente eu me vejo deslizando e falando palavras tão duras, tão ríspidas, ou me interessando demais pela vida alheia e trazendo bochichos e boatos e juntando rodinhas para profanar mentiras, para perpetuar histórias que eu nem sei se são verdadeiras, mas pareceu tão interessante, deu uma coceirinha tão boa na hora de falar. E eu falei. Como é que pode eu vir aqui à igreja toda semana e cantar com tanta alegria essas lindas músicas que nós cantamos, dizer que o Senhor é a luz do meu caminho, que Ele é a alegria de toda a terra, dizer graças ao Senhor pelo que o Senhor faz no nosso meio, e ao mesmo tempo eu consigo mentir. Mentir para os meus pais, mentir para o meu cônjuge, mentir no meu trabalho, mentir para o governo, mentir em tantas oportunidades. Que incoerência, não é verdade? Que hipocrisia da nossa vida, da nossa parte, do nosso coração, do nosso proceder. E ele fala justamente isso. Com ela, versículo 9, nós bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela nós amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. A gente é impiedoso. De uma só boca procede bênção e maldição. Mas ele fala, meus irmãos, isso não deveria ser assim. Está errado. A gente não deve olhar para a situação e dizer, pastor, é difícil mesmo dominar a língua. E é para mim também. Mas isso não deveria ser assim. Nós deveríamos ser cheios do Espírito e controlar bem a nossa língua. Saber a hora de calar. Nem tudo que a gente escuta a gente deve compartilhar. Nem tudo que a gente sabe é para a gente repetir. E tem coisa que a gente nem precisa saber ou perguntar. A gente jamais deve abraçar a mentira e deve sempre falar a verdade. A nossa língua precisa ser comprometida na nossa espiritualidade também. A nossa espiritualidade precisa permear a forma como a gente fala as coisas e as coisas que a gente fala. A maneira como a gente se expressa ou até mesmo a maneira quando a gente se cala e deixa de falar. Ela precisa ser santa, impactada pela presença de Deus em nós. É tão incoerente um crente falar coisas boas e destrutivas, como é incoerente jorrar do mesmo lugar água doce e amarga. Como é incoerente uma árvore de figos produzir azeitonas. Ou uma planta que deveria dar uvas começar a produzir figos. Não faz sentido. É incoerente. Revela a hipocrisia e a superficialidade da nossa jornada de fé. Como eu disse, a gente tem um único ponto. A necessidade, a urgência desesperadora que nós temos de dominar a nossa língua. E eu quero aqui, na minha conclusão, me estender um pouco mais do que o normal, porque eu quero dar algumas dicas, se assim posso dizer, ou alguns desafios práticos de como nós podemos dominar a nossa língua. Em primeiro lugar, como nós já falamos aqui, para a gente fazer o bom uso da língua, a gente precisa, em primeiro lugar, buscar o Senhor incessantemente. A gente precisa da presença do Senhor em nós. Todos os dias, a todo instante, a gente precisa cultivar uma relação próxima com o Senhor. A gente precisa olhar para a palavra todos os dias e dizer, eu quero falar essas palavras santas aqui. Eu quero que isso aqui preencha o meu coração. Senhor, me ajuda. Espírito Santo de Deus, cala a minha boca, fecha os meus lábios quando eu ficar tentado a usar mal as minhas palavras. Freia a minha língua, assim como um cavalo põe um freio na boca. Põe na minha boca, Senhor, um freio. Não me deixa falar e domina meu corpo todo. A gente precisa buscar o Senhor em oração, para que na oração o Senhor nos ensine aquilo que a gente deve falar. E nos ensine também quando a gente deve calar. Primeira coisa, então, que a gente deve fazer é buscar o Senhor. Mas muito.
Muito mesmo. Incessantemente. Se você for minimamente honesto com você mesmo, enquanto eu falava, você lembrou de oportunidades que você abriu a boca demais. Ou talvez oportunidades que você devia ter aberto a boca e fechou ela por covardia. A outra lição, outro desafio, outra forma que a gente pode fazer bom uso da língua é prestar atenção naquilo que a palavra diz antes da gente pronunciar qualquer coisa. O que vai conduzir o nosso discurso, a nossa fala, a maneira como a gente se relaciona e proclama as nossas palavras, não é um desejo de ser bonzinho, de ser correto. E eu canso de falar isso aqui, né? Repito isso aqui, aliás, não me canso, vou sempre falar, porque é muito importante. A gente não está aqui para ser bom moço, boa moça. Gente boa, agradável, simplesmente. A gente está aqui para obedecer o Senhor. A gente está aqui porque a gente crê que a palavra de Deus é a instrução para a nossa vida. A gente está aqui porque nós cremos que fomos salvos e conquistados por um Senhor que nos dá uma ordenança para a gente obedecer e estar na palavra dEle. Então, antes de eu falar de um assunto, antes de eu desenvolver uma ideia, antes de eu dar um pitaco em alguma situação, antes de eu conversar com alguém, eu preciso estar profundamente preenchido da palavra. Para que aquilo que eu fale não seja aquilo que eu acho, mas aquilo que condiz com a palavra. A verdade está lá na palavra, depositada na palavra, e a gente tem que acessar esses mandamentos, guardar, esconder eles no coração, para que no momento que a gente abrir a nossa boca, a gente fale daquilo que é verdadeiro, daquilo que o Senhor mesmo aprova. Em terceiro lugar, eu estou aqui em terceiro, mas eu não vou conseguir numerar até o final, porque eu vou me perder, né? Porque eu não pus o número aqui. Mas, por enquanto, eu consigo. Em terceiro, eu quero dar uma dica para aqueles que são falantes, igual eu. Você que gosta de conversar, que chega num lugar e agita. Você que é falante, que gosta de contar história, que gosta de dar risada. Isso é uma bênção, tá? Eu não posso falar que não é porque eu sou falante, né? Mas eu quero dar uma dica para você, que é para mim também. Fica quieto um pouquinho. Aprende a silenciar. Aprende a explorar o silêncio. A gente precisa se calar, sabia? A gente fala demais. A gente fala demais. Silêncio é uma virtude e pode ser também um exercício espiritual. Não é o silêncio pelo silêncio, não. Mas é o silêncio de oração. Orando sem cessar. Deus me ajuda a segurar minha língua. Mas aqui, com a boca fechada. Ora no pensamento. A gente já fala demais. A gente pode orar, o Senhor conhece nossa mente. Aqueles que são falantes, observem se não estão falando demais. Se não estão falando quando não deve. Se não estão querendo ganhar no grito. Na força do falar. No ímpeto do despejo de conteúdo de fala. Feche os lábios. Se cale na presença do Senhor. Se cale também diante das pessoas. Se cale para ouvir mais e prestar mais atenção naquilo que está acontecendo. Se cale para não correr o risco de falar no impulso, de falar no desejo de simplesmente dar resposta. A gente às vezes só quer dar resposta. Faça esse exercício falante. Você que é tagarela igual eu, segura a língua. Fica quietinho um pouco. Se cale. Silencie na presença de Deus. Para você que é quieto, o oposto de mim, silencioso, mas contido nas palavras, o silêncio também é uma bênção. Saber a hora de falar é maravilhoso. Eu admiro vocês, porque eu sou falante e falo demais. Mas o quieto demais, ele tem um problema, que é a covardia do silêncio. O silêncio excessivo, o silêncio impiedoso. O silêncio daquele que só não fala porque não quer se comprometer, não quer se incomodar, não quer ser o portador da má notícia. Deixa que o falante fala pela gente. Você que é quieto, o meu desafio para você é tenha coragem no Senhor para não silenciar de maneira covarde, mas para falar com sabedoria, sempre que for preciso. Fale, não deixe de falar. Dominar a língua não é só parar de falar, dominar a língua é saber a hora de falar e não se calar. Dominar a língua é usar bem as palavras em todo o tempo, sejam para elas silenciarem ou seja para elas ecoarem bem alto. Cuidado para não passar por bonzinho, mas na verdade ser um covarde aos olhos do Senhor, por causa do seu silêncio. Próximo passo, a próxima forma da gente fazer bom uso da língua é tomar cuidado com a fofoca. E eu preciso fazer uma pausa aqui. A gente tem se dado demais a fofoca. A gente tem se importado demais com a vida alheia. A gente tem se ocupado demais nas nossas rodas de conversa para falar o que aconteceu na casa do outro. Para falar o que aconteceu na vida do outro. Fulano, você viu? Viu o que fez tal pessoa?
A gente tem se ocupado demais com aquilo que não é nosso. E eu vou dizer para você, às vezes a informação chega e você não quis ouvir. Então fica quieto. Guarda para você, ou melhor, despeja isso da sua mente, você não tem nada a ver com isso. Se é algo realmente importante, urgente, que alguém está em risco de vida, que precisa de uma intervenção, não vai espalhar por aí. Procura quem pode ajudar. Leva a situação em quem pode orientar. Se for para a polícia, liga para a polícia e fala para a polícia. Mas tenha provas para dizer o que você vai falar. Se for para o pastor, então liga para o pastor, leva para o pastor. Mas talvez você não tenha que falar para ninguém. Você ouviu, não queria ter ouvido, não tem nada a ver com você, então fica quieto, deixa para lá. A quem compete, a pessoa vai lidar com a situação. A não ser que ela peça ajuda para você, aí sim você passa a fazer parte. Mas faça parte também com sabedoria. Eu quero que você dê uma olhada comigo em 2 textos. 2 Timóteo 2,16. É o primeiro deles. O texto de 2 Timóteo 2,16 diz assim: evite, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. A fofoca é um caminho de pecaminosidade profunda e é só a porta de entrada para uma vida totalmente entregue à dissolução. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa língua, com a nossa boca. Porque a forma como a gente fala da vida dos outros, e até mesmo como a gente não tem filtro para falar da nossa própria vida, pode ser um caminho de pecaminosidade. Provérbios 16, 28 é outro texto que vai falar sobre a forma como a gente deve cuidar da nossa língua. Provérbios 16, 28 diz: o perverso semeia discórdias e o difamador, que é o fofoqueiro, separa os maiores amigos. E eu vou além. Se você avançar comigo no texto de Tiago que nós lemos no início, ele vai falar sobre como a gente tem que tomar cuidado com inveja, com a discórdia. E eu vou ler esse pequeno trecho que ele fala assim: ó, quem entre vocês é sábio, inteligente? Versículo 13 de Tiago 3. Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada, que a fofoca também permeia a inveja, e sentimento de rivalidade, que também é o que move a fofoca, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaco. Fofoca é demoníaca. Fofoca é coisa do demônio. É a ação do diabo nas nossas vidas. E às vezes a gente está dando espaço para o diabo agir no nosso meio. Cuidado com a fofoca. A fofoca vem sendo romantizada por aí. É normal. Vamos ter um tempinho de vir fofocar? Não faça isso. Isso é terreno, animal e demoníaco. E destrói a vida das pessoas. Nosso próximo ensino é: não negocie a verdade. Não existe mentira boa, mentira branca, mentira cor-de-rosa, como quiser chamar. O que existe é verdade e mentira. Não tem nada na face da terra que justifique você mentir. Não tem nada. A palavra de Deus não nos autoriza em momento algum a gente contar a mentira só para não machucar o amigo, o irmão, o cônjuge, o filho. Mas é só uma mentirinha, ele nem vai perceber. O Senhor viu. E para ele mentira é pecado, é impiedade, é sujeira. Não negocie a verdade de forma alguma. Não negocie. Se perguntaram para você alguma coisa, fale a verdade. Não dê meia volta. Fale a verdade. Uma meia verdade também é uma mentira inteira. Seja direto e fale a verdade. Não negocie a verdade. Mais do que isso, uma próxima forma, uma outra maneira também da gente exercitar o bom uso da língua, o domínio das nossas palavras, é proclamar as maravilhas de Deus. Aquele que falava mentira, antes deixe de falar mentira e fale a verdade. A palavra nos ensina esse movimento da gente deixar o pecado e abraçar uma nova postura. Se a gente então vai frear a nossa língua para falar aquilo que é mal, vamos abrir a nossa boca para falar aquilo que é verdadeiro e bom. Proclame as verdades do Senhor. Proclame o Evangelho, proclame as bênçãos de Deus, fale da bondade de Deus, do caráter de Deus, fale daquilo que é bom, daquilo que é saudável, daquilo que a palavra diz, e não faltam
Não falta conteúdo na palavra para você falar durante toda a sua vida a respeito daquilo que é bom. Não dê espaço para aquilo que é destrutivo, para aquilo que é negativo. Porque às vezes a gente não refreia a nossa língua para a gente mesmo. E a gente fica falando para a gente mesmo uma série de coisas horríveis, não é verdade? Porque às vezes a gente fica pensando que dominar a língua é só falar para o outro, mas a gente fica repetindo para a gente mesmo o quanto a gente é insuficiente, é ruim, é imprestável, não serve. E a gente esquece daquilo que o Senhor já fez no nosso coração. E é verdade, sozinho a gente é imprestável, inútil, pecador, insuficiente. Mas em Cristo somos novas criaturas. E Ele nos reveste de poder e autoridade no Espírito Santo para fazer coisas maravilhosas no nome dEle. Para glorificá-lo com boas atitudes. Não deixe que falas destrutivas tomem conta da sua mente, do seu coração e ganhem presença nos seus lábios. Mais uma lição, e a gente vai se aproximando das últimas. Cuidado com a arrogância. Ela produz falas destrutivas e pecaminosas. Falas mentirosas. Pessoas infladas gostam de contar vantagem. E contar vantagem é mentira. E a mentira é destrutiva. E é falta de domínio da sua própria língua. A Bíblia também tem um conselho muito interessante lá em Provérbios 20:19, que é bem direto e fala: evite quem fala demais. Se você está perto de alguém, se você já teve a oportunidade de instruir essa pessoa, evite ficar perto dela que fala demais. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto, não se meta com quem fala demais. É o que diz Provérbios 20:19. Cuidado com os mexeriqueiros, os fofoqueiros, os falantes demais. E aqui eu quero lembrar que quem fala demais não é só os falantes que a gente falou lá no começo, mas os quietinhos podem ser bons mexeriqueiros também, viu? Então fique atento. Quem é quietinho pode ser mexeriqueiro também, fofoqueiro também, mentiroso também. Aprenda a guardar segredo, que aí anda na mesma toada que nós estamos falando. Aquilo que a gente controla também no nosso falar é saber guardar segredo. Se contaram uma coisa para você e pediram para não contar para ninguém, então é segredo. E segredo a gente não conta, porque na hora que a gente conta, deixa de ser segredo. Então se é segredo, guarde o segredo. Valorize, respeite o pedido daquele que lhe contou. Tenha controle da sua língua para que você não compartilhe o que não foi pedido para você compartilhar, o que foi confiado a você em um ambiente de confidência. A gente não precisa reproduzir tudo que a gente ouve, tudo que a gente sabe. E nem tudo que a gente pode contar, a gente deve contar também, sabia? Tem coisa que a pessoa não pediu segredo. Tem coisa que a gente ouviu e a gente sabe e a gente reproduz por reproduzir. E até nisso a gente precisa também tomar cuidado. Porque nem tudo que a gente sabe quer dizer que a gente precisa contar. Lá no conselho, ou aqui no conselho da nossa igreja, a gente tem esse combinado. De que coisas conversadas em conselho são para ficar em conselho. E tem coisa que a gente conversa lá que não teria problema nenhum a gente contar. Mas muitas vezes, por uma questão de prudência, a gente fecha os nossos lábios. Para preservar a vida da igreja. Para preservar as pessoas. Para preservar até mesmo a nossa família. Para a gente não chegar em casa contando para a nossa esposa e para os nossos filhos coisas que não cabem a eles. Ah, mas não era segredo. Não importa. A gente tem esse combinado. E, na verdade, isso deve ser um exercício na nossa vida inteira. Tem gente que contou um negócio para você no trabalho que não pediu segredo. Mas talvez não é nada edificante você compartilhar com outra pessoa. Então, não compartilhe. Isso também faz parte de aprender a guardar segredo. Alguém contou alguma coisa para você em casa, na escola, no trabalho, na faculdade, enfim, em qualquer lugar. E talvez a gente não precisa simplesmente sair compartilhando só porque a gente sabe. Penúltima lição para a gente caminhar realmente para o nosso final. Cuidado com o linguajar. Cuidado com a malícia no seu jeito de falar. Efésios 5, 3 e 4 fala que nem o mencionar, a intenção maliciosa deve estar nos nossos lábios. Você pode projetar ali para mim, por favor? Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, porque isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graça. A gente precisa tomar cuidado com o nosso linguajar. E você que é cristão e acha tranquilo falar palavrão, está aí o texto, não sou eu que falei. A palavra falou. Cuidado com o seu linguajar. Cuidado com palavras chulas, baixas, sexualizadas, sensualizadas, maliciosas, impuras, que insinuam coisas impuras.
isso não deve ser nem mencionado no nosso meio. Não deve nem sequer ser assunto para o meio daquele que conhece o Senhor e é pautado na palavra. Por último, leve as suas palavras na presença do Senhor. Se a gente quer falar, a gente devia aprender a falar no lugar certo. E tem um lugar que a gente nunca precisa deixar de falar, que a gente sempre pode falar. É na oração, é na presença de Deus. Você tem vontade de falar? Todo domingo, 6 horas da tarde, você tem a oportunidade de falar bastante. Vem falar com Deus, vem orar. Mas também durante a semana, entra no teu quarto, fecha a tua porta e lá em secreto ora ao teu Pai, que te vê em secreto e que te recompensará. Fale muito, mas fale na presença do Senhor. Fale em oração. Se tem algo que desespera o seu coração, então leva para o Senhor. Se tem algo que te preocupa, se você ouviu uma informação e quer compartilhar com alguém, compartilhe com aquele que pode resolver todas as coisas, que é o Senhor. Vá e fale em oração. Se você tem muita ânsia de falar e ainda não aprendeu a dominar a língua, então despeje as suas palavras diante daquele que é o dono de todas as coisas. Cultive uma vida de intimidade com Deus através da oração. E Ele vai tratar o seu coração enquanto você leva as suas palavras. Ainda no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26, diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião não tem valor algum. Ou como diz lá na versão, a sua religião é vã, é inútil. A gente não quer perder o nosso tempo, não é verdade? A gente não quer vir aqui só por vir, só para dizer que nós somos presbiterianos. Nosso desejo deve ser viver uma vida diferente. Vamos começar por esse grande desafio, que é pedir ao Senhor que nos ajude a dominar a nossa língua, a ter as palavras controladas. A gente não quer que a nossa religião seja vã, nós queremos oferecer ao Senhor verdadeiro sacrifício de louvor, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o nosso culto diário, a nossa vida entregue ao Senhor, a nossa língua e as nossas palavras depositadas na presença de Deus. Que Deus nos ajude a ter um linguajar santo, a ter um domínio da nossa língua, que não fala demais e nem se cala demais, mas é sábio e perfeito no falar. Amém? Quero orar com você para a gente encerrar esse tempo de culto. Lembrando você também que logo mais você pode descer e comer um delicioso pastel que a UPA preparou. E também pode continuar pensando sobre essa mensagem e tendo boas conversas, com boas palavras. Aqui, na igreja, mas quando a gente sair daqui também, não deixe que isso caia no esquecimento não. Saia daqui orando. Enquanto a gente orar agora, ora ao Senhor, Deus, não me deixe esquecer disso. Quando vier a vontade de falar demais, ou quando vier a vontade de calar demais, que o Teu Santo Espírito me lembre daquilo que eu tenho que fazer, daquilo que é o certo. Deus bendito, nós estamos na Sua presença, primeiro para Te agradecer pela Sua palavra que nos exorta e nos ensina, que nos lembra que a gente precisa dominar a nossa língua. Deus, eu não sou capaz de dominar a minha língua, os meus irmãos aqui também não são, porque não tem esforço humano que seja capaz disso, mas a gente precisa da presença do Espírito, que nos dê o domínio próprio, para que a gente possa controlar as nossas palavras, para que a gente possa dominar bem a nossa língua, o nosso linguajar, as nossas expressões faladas, para que a nossa boca fale palavras de vida, de bênção, proclame das maravilhas do Senhor, que não negocie a verdade, que não se dê a mentira, a fofoca, mas que fale em tempo correto daquilo que é necessário. Que a nossa boca se abra para se derramar ao Senhor em oração constante, numa vida intensa de intimidade com o Senhor, através de uma vida de oração. Que a gente possa abrir a palavra do Senhor e lê-la em voz alta para ouvir as suas palavras e que elas possam penetrar no nosso entendimento e permear toda a nossa vida e transformar a maneira com que a gente se comporta também no nosso falar. Encontra aqui, Senhor, no meio de nós, nas nossas vidas, homens e mulheres que desejam ter uma língua refreada. Afasta de nós toda mentira, toda maldade, toda maledicência, todo palavrão, linguagem grosseira, toda ira, linguagem irritada, toda fofoca, toda invenção. Tira, Senhor, do meio de nós. E encontra a gente conversando coisas santas, puras e boas, edificantes para a vida uns dos outros. Encontra a gente ansioso por falar do Teu Evangelho e pregar em tempo e fora de tempo para aqueles que ainda não Te conhecem. Em nome de Jesus, nós clamamos para que o Senhor venha sobre nós e purifique os nossos lábios. Assim como na visão de Isaías, que o Teu anjo possa trazer uma brasa viva e queimar os nossos lábios impuros e purificar de uma vez por todas os nossos lábios. Pai, é verdade que a gente comete deslizes, que a gente desliza, mas nós queremos ansiar por uma vida santa em que o padrão do nosso comportamento
é uma linguagem dominada pelo Espírito Santo de Deus e guiada pelas verdades da palavra do Senhor. Nos ajuda, ó Pai, nos faz uma igreja que tem domínio da língua. Em nome de Jesus é que eu oro agradecido. Amém. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.